Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e vamos dar continuidade a uma antiga série aqui do canal que eu tinha até parado, mas vocês encheram o saco dizendo para eu voltar, que é a série Latim do Jurista. Hoje eu vou falar de um brocardo jurídico que é muito conhecido dos juristas, que é o brocardo In Claris Cessat Interpretatio. Embora esse brocardo tenha surgido como referência aos juristas romanos, à experiência romana, inclusive ele está em latim, na verdade ele só surgiu de fato na modernidade com a escola da exegese na França. Porém, para entender a escola da exegese, temos que entender um contexto que mistura o surgimento da Revolução Francesa, o surgimento da burguesia e do iluminismo. Isto é, práticas intelectuais e revolucionárias que estiveram presentes no século XVIII. Bom, a escola da exegese, ela surge num contexto da Revolução Francesa que derrubou o antigo regime francês, derrubou a monarquia francesa, né? Na época do antigo regime, os juízes comumente decidiam casos judiciais a favor do rei e contra os súditos, até porque o direito não era escrito, não era contido nos códigos, né? Não havia um processo de codificação e pelo direito não ser escrito, essas manobras eram possíveis. A ideia da escola da exegese, que nasceu para defender os interesses da burguesia, era impedir que os juízes decidissem simplesmente a favor do rei. Ao mesmo tempo, o ideal iluminista acreditava que seria possível, através da razão, chegar a normas jurídicas perfeitas que dessem conta de toda a vida social. É nesse contexto que inicia-se o processo de codificação, como são exemplos o Código de Napoleão de 1804 e também que influenciou toda a Europa e também, basicamente nessa ideia de regular todos os fatos da vida social, o Código Civil Prussiano, que tinha 19.000 artigos. Veja qual era a consequência disso. Com essa ideia de codificação, de que todos os fatos da vida social estavam previstos no Código, a ideia era que os juízes não precisavam, então, interpretar as leis, interpretar esses fatos da vida social. Eles bastavam aplicar esse código, aplicar as normas que estavam inseridas somente no código. E claro que existia um método para isso que os franceses pegaram lá de Aristóteles, que era o método do silogismo dedutivo. O silogismo dedutivo é um método de raciocínio que tem duas premissas e uma conclusão, né? É conhecido o exemplo maior desse método é aquele que diz que todos os homens são mortais, que seria a premissa maior, Sócrates é homem, que seria a premissa menor, logo Sócrates é mortal. Então, adaptando ao mundo jurídico, a decisão judicial também seria extraída, confeccionada a partir desse método, né? A norma jurídica seria essa premissa maior, que é geral e abstrata. O caso jurídico, a situação concreta, seria essa premissa menor, que, como já disse, é concreta, específica. E a decisão judicial seria fruto desse cotejo entre a norma e o caso, né? E assim como no silogismo dedutivo, cuja conclusão não poderia ter um conteúdo diferente daquele contido nas premissas, a ideia é que, a partir do silogismo dedutivo, a decisão judicial também não poderia ter um conteúdo diferente das premissas. Logo, toda decisão judicial já estaria presente na norma jurídica. E isso facilita muito as coisas para a escola da exegese, o uso desse método. Como eu tinha explicado para vocês, a escola da exegese defendia que o juiz não poderia interpretar o direito, mas apenas aplicá-lo, né? Aplicar a lei. É da escola da exegese que surge a ideia de um método gramatical, né? Aquele que é analisado somente as funcionalidades da palavra em uma frase, né? No caso, a frase seria a norma jurídica, a lei. Então, o juiz só poderia aplicar a lei e não interpretar, porque fazer com que o juiz interpretasse a lei seria possibilitar a ele decidir pró rei. E, na verdade, a escola da exegese
que foi criada pela burguesia num período em que a burguesia já dominava, queria justamente que se aplicasse apenas os códigos e não os costumes que eram oriundos de práticas do período da monarquia. Isso era tão profundo que se um juiz ele pegasse um caso que não tivesse uma lei que regulasse esse caso, ele teria que devolver esse caso para o legislativo, era elaborar uma lei para que ele pudesse julgar. Montesquieu dizia que o juiz era la bouche de la loi, ou seja, ele deveria ser a boca da lei. Diz Montesquieu: se os tribunais não devem ser fixos, os julgamentos devem ser a um tal ponto que nunca sejam mais que um texto fixo da lei. Então, esse brocardo in claris cessat interpretatio, ou in claris non fit interpretatio, vem dessa época da escola da exegese, que partia da ideia de que as normas eram claras, já que elas eram frutos da razão, então por isso não havia necessidade de interpretá-las. Atualmente é claro que esse brocardo perdeu um pouco do seu valor, já que não somos tão otimistas acerca da potencialidade da razão para criar leis e decisões claras, decisões incontestáveis. Mas é um brocardo que fica na história e esse é mais um brocardo que pode incrementar o vocabulário do jurista. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo dessa série Latim do Jurista.